César Cidade Verde. E aí, pessoal, como pensar e por que imaginar que o Grêmio tem apenas um treinador? Quando a gente faz a manchete "o Grêmio não tem um treinador", a gente precisa compreender o que isso quer dizer. E falar um pouco de filosofia nessa hora talvez seja importante, porque todos falam em comprar, em contratar, em fazer e refazer, e essas situações muitas vezes elas não são compreendidas e não são entendidas. E é exatamente sobre isso que a gente precisa falar. Quem é o treinador do Grêmio? E por que o treinador do Grêmio tem as suas questões diferentes de outros trabalhos, de outros treinadores, de outras possibilidades? Porque o treinador do Grêmio não foi contratado. O treinador do Grêmio foi construído. Renato Portaluppi é muito mais do que um técnico que vai, um dirigente oferece um dinheiro, ele vem, monta o seu trabalho e chega e faz. Renato Portaluppi conhece a estrutura do Grêmio como poucos conhecem. Seu Verardi, eterno dirigente remunerado do Grêmio, uma das principais figuras da nossa história, falecido há pouco, viu Renato nascer dentro do Grêmio. E Renato foi construído em todos esses anos. O lado da idolatria, mas também o lado da construção dele com o Grêmio, com a força do Grêmio. Renato e Grêmio são duas entidades, se a gente pode falar assim, que se completam. Renato não é um treinador contratado como qualquer outro. O Grêmio teve na sua história ótimos treinadores contratados, mas o Grêmio construiu a sua história em cima de treinadores que não foram contratados, que foram construídos. As grandes histórias do Grêmio passam por este modelo. Foi assim com Espinosa, foi assim também com o próprio Luiz Felipe Scolari, e foi assim naturalmente com o maior ídolo dos gremistas, que é Renato Portaluppi. Essa relação a gente precisa tentar compreender e mais, precisa se desfazer ou se soltar um pouco dessas questões comuns dos outros clubes. O Grêmio não é como qualquer clube. O Grêmio tem as suas peculiaridades, o torcedor do Grêmio tem as suas peculiaridades, e em cima dessa leitura é que a gente começa a entender e também respeitar por que as coisas aqui são feitas de uma forma um pouco diferente de outros lugares. Porque o Grêmio não contrata os seus ídolos, o Grêmio constrói os seus ídolos. E essa diferença entre contratar ídolos e entre transformar e criar ídolos faz do Grêmio um clube completamente diferente. E isso tem que ser motivo de orgulho e não de problema. Quando a gente transforma o Renato num ser comum e critica o fato dele estar no Rio de Janeiro jogando futebol e não aqui trabalhando, ou erra uma ou outra posição, ou pede um bruxo lá ou aqui, a gente está diminuindo o poder que nós construímos, que nós gremistas construímos. O Renato é uma ação dos gremistas. O Renato é um orgulho para os gremistas. E em cima dessa questão é que nós precisamos entender a diferença entre contratar um ídolo e construir um ídolo. Contratar um técnico e construir um técnico. O Grêmio constrói as suas ferramentas. O Grêmio historicamente fez isso. Desde a força de Lupicínio e o seu hino, até o tamanho que virou e a mágica do Estádio Olímpico. Ser diferente no caso do futebol não é ser melhor ou ser pior. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão neste momento é que a gente precisa compreender o tamanho da nossa história. E por que a nossa história é construída de uma forma como a gente construiu. De onde surgiu isso? Por que nós temos a necessidade de criar esse vínculo forte para construir as nossas vitórias e construir as nossas emoções? E é por essas e outras que nós temos que cada vez mais entender o que quer dizer Renato Portaluppi. Eu sei, e vocês sabem disso, quando a gente critica aquele pontinho do trabalho ali, e eu sou crítico forte em determinado momento daquele ponto do trabalho, mas eu tenho que fazer essa leitura do geral para compreender a força do Renato, a força dos nossos ídolos e como que nós construímos isso. É fácil contratar, é fácil tentar criar o espaço do ídolo. Tem clubes que fazem isso, não muito longe, não muito longe. Os maiores ídolos foram construídos de fora para dentro, foram construídos já como ídolos. Os nossos não. Os nossos ídolos foram construídos lá do chão,
lá do início, bem pequenininho, e foram crescendo, crescendo, e por isso eles são mais consolidados, eles são mais fortes. Contratar um treinador é fácil. Se tem dinheiro, é muito fácil. Construir um treinador e construir um ídolo é muito difícil, mas é difícil derrubar também. É difícil porque ele está muito forte na nossa leitura das coisas. Isso não impede que a gente critique pontualmente ninguém. A gente critica e tem que criticar. E precisa criticar. Só que quando a gente tem essa leitura, a gente começa a compreender que nós não vamos nos abater com um resultado aqui, um resultado ali, uma dificuldade aqui ou uma dificuldade ali. Nós vamos sempre ter a ideia deste conceito de construção. Muitas vezes isso vai doer porque nós vamos perder, mas na grande maioria das vezes nós vamos ter a nossa consciência tranquila e vamos dormir sabendo que a nossa ideia de ídolo é uma ideia de construção sólida em cima da paixão que a gente tem pelo Grêmio e naturalmente pelas pessoas que constroem a nossa história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.